Olá pessoal, eu sou a Raquel Caparrós, professora e contadora de histórias, escritora. Bem-vindos ao nosso segundo módulo, ao nosso segundo workshop de contação de histórias, da Semana do Contador de Histórias. Essa semana nós estamos fazendo aqui, para você que está chegando agora, que não acompanhou a nossa primeira aula, a gente está fazendo aqui um apanhado de tudo que a gente precisa compreender, de tudo que a gente precisa se familiarizar para se tornar um contador de histórias, assim como você sempre quis ser. Se você procura esse curso, seja lá como pai, como professor, como um contador esporádico de histórias, como alguém que quer se tornar um profissional contador de histórias, é porque você sente um carinho especial e já sabe um pouquinho sobre a importância das histórias na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, seja lá na vida de quem você quiser contar histórias. Então a gente está fazendo esse apanhado aqui de histórias, de práticas e um pouco de teorias. Essas teorias e essas práticas vão dar abertura para o nosso curso de contação de histórias. Um curso que vai ser dividido em 10 módulos, baseado em todos os temas, em toda a parte teórica que eu escolhi com muito carinho para vocês que conseguem entender a importância de contar histórias na vida das pessoas que nós amamos, nas pessoas que são importantes para nós. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre esse brotar do imaginário, sobre o que é esse faz de conta e a importância desse faz de conta na vida das crianças, no desenvolvimento deles. E falamos também sobre a diferença do ler e do contar histórias e uma pincelada no poder do contador de histórias. Eu contei para vocês uma história que eu gosto muito, da passarinha e do peixe, espero que vocês tenham gostado também. E para essa aula de hoje nós teremos duas práticas. No meio aqui da nossa teoria eu vou fazer duas práticas, uma mais curtinha, sem uso de recursos, de muitos recursos, e depois aquela maior, mais elaborada, que todo mundo gosta, utilizando um cenário e alguns elementos também. Então vamos lá? Para hoje eu escolhi conversar um pouquinho com vocês sobre três coisas. Primeiro, compreender as fases e os gêneros textuais que são destinados para cada fase, para cada faixa etária. Número 2, intimidade com as histórias, como é que eu vou ficar íntima das histórias para que elas estejam em mim e eu consiga passar para outras pessoas. E número 3, perder a vergonha e o medo, o que trava muita gente e aí as pessoas acabam não contando histórias. Vamos lá? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é referente à idade. Existe idade para contar histórias? Não, qualquer um de nós podemos contar. Até as crianças pequenas adoram contar histórias. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o reconto. Mas antes disso, eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. As histórias têm idade? Existe uma idade certa para eu contar histórias? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado e lá no nosso curso a gente vai se aprofundar em cada uma das faixas etárias, cada um dos gêneros. Mas aqui eu vou dar uma ideia para vocês. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. As histórias não têm idade. Eu posso utilizar uma história que às vezes uma criança pequena se encanta e um adulto, um idoso, vai se encantar da mesma forma. Ele vai sorrir, vai se remeter àqueles movimentos que eu estou fazendo, aquilo que eu estou trazendo com todo carinho, e ele vai se encantar também. Então, uma história, às vezes, que eu utilizei para os pequenininhos, pode encantar em outras faixas etárias. Porém, o que eu tenho que tomar bastante cuidado? As idades em que as crianças são menores, que têm um poder de concentração menor, que ainda não tem todo o imaginário delas, todo aquele faz de conta preparado, eu não consigo contar histórias tão elaboradas, não posso usar todos os tipos de personagens que eu uso para uma faixa etária maior. Uma coisa que é muito importante é a questão do medo.
quando eles estão entrando nessa fase do imaginário, eles sentem medo, justamente porque eles estão começando a criar as imagens na cabecinha deles. Então, nessa faixa etária, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de escolher as nossas imagens, as nossas histórias que vamos contar para eles. Então, por isso, as idades, não existe uma idade que eu fale, olha, essa história não pode, essa história é só de pequenininho, não posso contar para o maior. Talvez tenha histórias de pequenininhos que não encantem os adolescentes. Eles conseguem compreender aquela história, mas eles não têm o interesse, né? Às vezes até um adulto vai se interessar, mas naquela faixa da adolescência, que eles são bem seletos ali, eles não se interessem, mas eles compreendem. Só que os pequenininhos não vão ter a compreensão e às vezes até terão medo de histórias que são mais elaboradas, ou não vão nem se atentar, porque não vão compreender aquilo que eu quero passar mesmo. Então, essa questão de idade e de que tipo de história trazer é algo que a gente tem que estudar, compreender para poder fazer as nossas escolhas. Gêneros textuais. Então eu vou dar um exemplo de gênero textual. Por exemplo, a gente sabe que as crianças pequenininhas adoram animais e aí nós escolhemos fábulas para contar para as crianças pequenininhas, bem pequenininhas, que nem tem ainda a questão de imaginário e de moral formada. Qual será que é uma das principais características da fábula? A moral. Passar uma mensagem de moral. Então, será que as fábulas são apropriadas para as crianças bem pequenininhas? Por isso a gente precisa estudar. Eu trago sim histórias que falam de bichinhos, que fazem barulhinhos, mas fábulas mais para frente, quando eles já tiverem essa questão dos valores começando a ser construídas para fazer essa relação entre personagens, entre o enredo da história e a moral que eu quero passar nas fábulas. Então, esse é só um exemplo que eu trouxe para vocês sobre essa questão dos gêneros textuais e das idades. Por isso, a gente precisa estudar. O reconto. O que é recontar histórias? Primeiro a gente vai falar de uma coisa antes do reconto, repetir histórias. Devo repetir histórias? E aí tem um módulo que a gente vai falar muito sobre isso, da importância de repetir histórias. Vocês já viram uma criança pedindo para você brincar de novo sobre alguma coisa, assistir de novo um desenho? Então, a gente precisa entender o porquê que eles querem tanto repetir, que eles precisam tanto que a gente repita as histórias. E quanto repetir? E como fazer isso? Isso é algo que a gente também precisa estudar. Mas uma dica eu já dei. Repito ou não as histórias? Repito. E assim como é importante a gente repetir as histórias, é importante também a gente incentivar que as crianças recontem as histórias. Tão importante quanto a gente fazer com que elas sentem, aprendam a se concentrar, a ouvir uma história com atenção, a se encantar com aquilo que eu quero passar, é também importante incentivar com que eles tentem fazer, com que eles perdam esse medo de contar as histórias, de expor aquilo que eles aprenderam, de que eles vivenciaram para o público. É muito importante essa questão do reconto na parte afetiva, porque aí eu percebo aquelas histórias que realmente foram importantes para aquela criança, e também na parte da linguagem, da postura, na parte psicológica, porque ela vai perdendo o medo da exposição, ela vai aprendendo a postura que ela tem que tomar, a voz, como que ela vai entonar a voz dela. Então, tudo isso é importante a gente estudar também. Como fazer esse reconto? A partir de que idade a criança já é capaz de fazer esse reconto? Isso tudo a gente vai ter lá também no nosso estudo, lá nas nossas aulas do nosso curso. A pseudoleitura. Que é isso? Pseudoleitura. Vocês já viram uma criança, às vezes, assim, bem pequenininha, mas ela pega um livro ou uma revista, alguma coisa que tenha em casa, e por ela já ter visto alguém lendo, ela começa:
Ou se ela sabe, às vezes, ler, se ela sabe falar, já aprendeu a questão da fala, né? Tá desenvolvendo a linguagem, ela pega um livro que ela já viu alguém contar, que ela já conhece, e ela começa a visualizar as imagens desse livro e relacionar as imagens que ela está vendo com aquelas imagens que ela criou na cabeça e que ela já ouviu uma sequência dessa história, alguém contando. Então, por exemplo, nessa imagem, ela vê aqui o lobo com os 10 coelhinhos. Ela não sabe, mesmo que ela não saiba contar, mas ela já ouviu a história. Então, ela começa. Um dia, certo dia, na floresta, lá estava o lobo com os seus 10 coelhinhos. Lembra que eu falei da importância de recontar para as crianças, de repetir as histórias para as crianças? Então, aí a gente já está trabalhando essa importância aqui, a importância do reconto, que a gente vai ver mais profundamente lá no nosso curso, nos 10 módulos do nosso curso. Essa criança que escuta várias vezes a história, que se atenta várias vezes à mesma história e que aprende a recontar, ela vai certamente produzir textos com mais facilidade, vai ser mais desinibida, vai conseguir atingir coisas que uma outra criança que não teve essas vivências não vai conseguir. Bom, agora, o que tem a ver escutar histórias com produzir histórias? Vocês já ouviram falar em repertório oral? Esse repertório oral é muito importante. Quando a criança ouve muitas histórias, ela vai criando o seu repertório, tanto imaginativo como de linguagem. E aí, quando uma professora mais para frente, ou em situações não escolares, quando alguém pedir para ela, desafiá-la em um momento que ela tiver que colocar para fora toda essa imaginação, todo esse repertório, ela vai ter lá guardadinho esse repertório e vai ter muito mais facilidade de colocar aquilo no papel, ou seja, fora do papel, né? Expor aquilo oralmente também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a intimidade com as histórias. Eu ouço muito pessoal falando pra mim, mas Raquel, você conta as histórias que parece que as histórias saem de você. O que você faz para ter tanta intimidade? Eu quero contar a história desse jeito. Porque eu não tenho o dom de contar a história, você tem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a intimidade com as histórias. Então, para ter intimidade com as histórias, elas não nascem da noite para o dia. Eu conto histórias há muito tempo e venho treinando e venho estudando, que é isso que vocês estão buscando aqui. Venho estudando para conhecer como contar da melhor forma e venho fazendo isso, praticando isso há muito tempo. Porém, tem algumas coisas que são importantes para dizer para vocês. Quando eu vou contar uma história para uma criança ou para um adulto, para um adolescente, eu preciso me preparar. Tem muitas histórias que, às vezes, elas parecem que já fazem parte de você. Parece que aquilo já fala com você. E é muito fácil de você fazer aquilo brotar, se aquilo falou com você. Outras nem tanto. E se aí você precisa contar uma história e não tem essa facilidade de memorizar, essa facilidade de criar intimidade com as histórias, tem alguns exercícios que a gente pode fazer para ajudar nessa intimidade, para ajudar você a se familiarizar com essas histórias. Primeiro, o que eu indico para vocês? As histórias, falando assim bem raso, né? Elas têm começo, meio e fim, divididas em 3 partes. Então, divida essa história em 3 partes e tente gravar pelo menos 3 dias. A primeira parte, 3 dias a segunda, 3 dias a terceira, criando as imagens dessa história dentro de você. Porque se não estiver dentro de você, você não consegue passar para o próximo. Então, crie essa imagem como um exercício. E aí, no último dia, você vai fazer
vai juntar ali todas aquelas 3 partes e transformar em um enredo só. Uma coisa muito gostosa que as crianças pequenininhas adoram são as histórias de gestos. E aí lá no nosso curso a gente vai falar por que eles gostam tanto dessas histórias de gestos. Por que o corpo é tão importante nessa faixa etária dos pequenininhos. E para criar histórias de gestos, elas precisam estar aqui dentro. Se elas não estiverem aqui dentro, a gente não consegue fazer a criação e passar para os pequenos, principalmente as imagens que a gente quer. Então, é necessário estudar e compreender o que é essa intimidade com as histórias, muito necessário. E aí tem uma coisa bem importante para a gente lembrar sobre essa questão da intimidade, sobre essa questão da história nascer de dentro de nós. São 3 coisas que as pessoas costumam conversar bastante comigo. Ai, Raquel, eu tenho medo. Ai, Raquel, eu tenho timidez, eu sou tímida. Ai, Raquel, eu sinto vergonha. Às vezes parece que essas 3 coisas são a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Medo é tudo aquilo que trava a gente. Então, às vezes eu crio até um pânico e aí chega na hora, travei, não consigo fazer. Tudo aquilo que me impede de fazer alguma coisa que às vezes eu até tenho vontade, mas o medo é tão grande que às vezes me trava. A timidez. Então, lembra que eu falei que é importante a gente trabalhar com a criança o reconto, e aí por isso é importante também a gente repetir as histórias. Essa questão da timidez é algo que muitas vezes faz parte da minha personalidade. Eu não sou uma pessoa tão extrovertida assim, mas principalmente se eu não sou uma pessoa tão extrovertida assim, é algo que não me foi trabalhado. E aí eu preciso estudar técnicas de como trabalhar essa timidez e superar isso para que ela não vire um medo e me trave. E a vergonha, ela tá muito junto com a timidez. Normalmente, se eu sou uma pessoa tímida, mais, quietinha, mais inibida, eu sinto muita vergonha. Então, quando eu subo no palco, começa meu rosto a ficar vermelho, começa a me dar um suador, uma tremedeira, às vezes eu até começo a gaguejar. Então, tudo isso já faz parte da minha timidez, da minha vergonha aí na hora da apresentação. Então existem técnicas de memorização, de preparação, de elementos que a gente pode levar para o palco que me ajudam a superar isso. E eu faço uma vez, eu faço outra vez e faço outra vez e vou perdendo todo esse medo, toda essa vergonha e essa timidez. Então, todo mundo pode contar história? Lembra que eu falei lá no nosso primeiro módulo? Todo mundo pode contar história, mas a gente precisa às vezes, principalmente quem já não tem toda essa desinibição, todo, esse trabalho aí do corporal, da oratória, então a gente precisa estudar, precisa treinar e precisa adquirir técnicas, mas todo mundo é capaz de fazer, sim, senhor. Uma coisa que eu já até dei uma pinceladinha aqui é a questão da oratória. Então, tem gente que fala, parece que você tem o dom da oratória. Existem algumas técnicas de oratória, a gente pode estudar sobre oratória. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, não perca, hein? Na nossa próxima workshop aqui a gente vai falar um pouquinho de oratória. Vamos falar também um pouquinho da questão da autoconfiança e das técnicas que a gente pode utilizar. Lembra que eu falei das técnicas? Eu vou pincelar um pouquinho de cada técnica que a gente pode utilizar para ajudar nessa autoconfiança, nessa travamento, nesse medo da hora de contar histórias. Bom, a gente vai verificar um pouquinho isso também na próxima aula e vai falar sobre memorização. Existem algumas técnicas de memorização também. E dentre essas técnicas que eu falei que a gente vai conversar um pouquinho, vocês vão se identificar mais com umas ou menos com outras, Algumas técnicas aí, algumas habilidades que a gente já tem mais propriedade para falar ou para colocar em prática mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa identificação também. E para nossa prática de hoje, lembra que eu falei que eu ia trazer uma história bem curtinha, só de gestinhos para as crianças pequenininhas e uma história mais elaborada. Então a história bem curtinha que eu trouxe hoje fala sobre uma
uma cobrinha que gosta muito de se esconder. E essa a gente vai fazer só com as mãozinhas. Depois disso, eu trouxe uma outra história que eu gosto bastante e que é uma lenda africana. Uma lenda que fala sobre a galinha da Angola. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Essa lenda conta como é que as pintinhas brancas foram parar na galinha da Angola. Que será que essas galinhas aprontaram? Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje e que tenham ficado curiosos para a nossa próxima aula, para a gente falar um pouquinho mais sobre teoria e trazer um pouquinho mais de prática. Então vamos conhecer a história da Dona Cobrinha. Era uma vez uma cobrinha. Ai, que pequenininha. Ela gostava de se esconder. Cadê? Um belo dia, Dona Cobrinha fez um buraco pra se esconder. Dona Cobrinha, Dona Cobrinha, tiro a areia desse buraco, pego a cobrinha e ponho ao lado, falo pra ela não mais fazer esse buraco pra se esconder. Dona Cobrinha, Dona Cobrinha, Então esse é um exemplo de história de gestos. Vocês viram que eu só utilizei a expressão do meu rosto e as minhas mãos. E é uma história também cantada. As crianças pequenininhas, como eu falei, têm uma concentração bem curta. E muitas vezes essas histórias é que vão ensiná-las, vão incentivá-las para esses momentos de concentração, que mais para frente servirão de auxílio para que elas prestem atenção nas histórias mais elaboradas, mais longas, né? As histórias de longa duração. Então a próxima história agora é a galinha da Angola. Como será que ela arrumou aquelas pintinhas brancas? Olha a história tindolelê, olha a história tindolala, olha a história tindolelê, é a história que vai começar. Olá, hoje eu trouxe para vocês um conto africano, escrito por Rogério Andrade Barbosa. Ele pode ser achado nesse livro aqui, Outros Contos Africanos, escrito para as crianças brasileiras. Esse conto veio de bem longe, aqui ó, do sul da África. E ele fala sobre bichinho que tem penas pintadinhas. Quem será a galinha da Angola? Por que será que a galinha da Angola tem pintinhas brancas? A gente precisa descobrir. Lá na África, lá no sul da África, eles passaram um tempo muito difícil. A chuva não chegava por lá. A terra era seca, ressecada. A terra era toda rachada. Os animais da África estavam com muita sede. As pessoas também não tinham mais água para beber. Até as pessoas da aldeia subiram a montanha em busca de algum rio, algum lugar
que eles encontrassem água. E agora, o que será que vai acontecer? Mas teve um dia que lá no céu surgiu uma nuvem bem escura que começou a sobrevoar aquela aldeia. A chuva de cair, porque essa nuvem está carregada de água, carregada de gotinhas de água. Foi então que um animal bem grande e bem desengonçado, se achando o dono daquele lugar, começou a fazer um barulho tão grande, tão grande, tão grande, que sabe o que aconteceu? Ele espantou a Dona Nuvem. E a Dona Nuvem começou a ir embora. E agora? Mas naquele lugar tinha alguém muito especial. Uma galinha bem pretinha, que começou corajosamente a correr atrás da Dona Nuvem. Espera, Dona Nuvem, espera, Dona Nuvem. E ela correu e passou por muitas pedrinhas, por muitos espinhos, até que as suas patinhas começaram a sangrar e a Dona Galinha foi ficando fraca. E quando ela estava quase desistindo, ela implorou para Dona Nuvem: para, Dona Nuvem, por favor, nós precisamos de chuva. Tô fraca, dizia a Dona Galinha. A Dona Nuvem, vendo tudo aquilo, resolveu parar. A Dona Nuvem viu tudo que a galinha tinha feito e ficou muito orgulhosa de tudo que a galinha tinha feito por aquele lugar, por aqueles animais e aquelas pessoas dali. E então a Dona Nuvem disse que ia mandar chuva sim, que ia descer muita chuva para aquele lugar. Mas antes disso, a Dona Galinha d'Angola ia receber uma chuva especial, uma chuva de prata. E foi isso mesmo que ela fez. Começou a derrubar a sua chuva de prata. A chuva de prata em cima da galinha d'Angola. E sabe como que a galinha ficou? Cheinha de pintinhas bem branquinhas, pintinhas prateadas da chuva especial que ela recebeu. A partir desse dia, todo mundo conhece o canto da Dona Galinha d'Angola. Você sabe como é que ela canta? Tô fraca, tô fraca, tô fraca. É assim que ela canta. E toda vez que lá na África começa a chover, as pessoas lembram das pintinhas brancas da Galinha d'Angola e lembram de tudo que ela fez por aquela aldeia. E naquele dia, sabe o que aconteceu? A Dona Nuvem falou a verdade, porque lá naquele lugar choveu muito para todo mundo ver. Olha a história Tindolelê, olha a história Tindolala, olha a história Tindolelê, é a história que vai acabar.